livro dos Reis, segundo livro dos Reis, confesso aos irmãos que fiquei muito preocupado. Orei, pedi a Deus uma palavra, e o Senhor não falava nada, e a gente estuda um texto, e a gente fica naquela dúvida. Até hoje estava conversando com um menino que trabalhava comigo de manhã, eu disse assim: rapaz, pense numa situação que eu me encontro, estou orando, estou pedindo a Deus uma palavra, e até agora o Senhor não falou nada. Aí eu fui almoçar e falei: vou ouvir um louvor. Aí meu filho falou: pai, vamos assistir um filme. Eu falei: não, eu preciso preparar a minha alma, porque à noite eu estarei no culto. E a gente que não é bobo sempre fica ligado nos detalhes que o Senhor dá para nós. E eu ouvindo o louvor, o Senhor disse: é aí que você vai pregar. E vai correr para poder estudar o texto. E o pastor disse que eu posso deixar tudo aqui, irmão. E eu vou deixar tudo aqui, porque a gente sabe que o carro, quando está pesado, né, pastor? Ele consome mais combustível. Então eu vou deixar tudo aqui para que você leve para a sua casa aquilo que o Senhor preparou para nós. Amém? Segundo livro dos Reis, capítulo de número 4. Versículo de número 8. Se conseguir pôr um fundo musical aí para nós, Felipe, pode ficar à vontade. Quem achou, diga: eu achei. Se conseguir ficar de pé em reverência à palavra de Deus, é bom também, irmão. Vou ler apenas o verso de número 8. O título do texto, segundo a Bíblia que estou usando, diz: a hospitalidade da grande mulher de Sunem. Diz assim o versículo de número 8: e aconteceu também que um dia passava Eliseu por Sunem, e havia ali uma mulher importante, a qual lhe constrangeu a que comesse do pão. E aconteceu que, quando por lá ele passava, vinha até a casa dela para comer pão. Amém? Fecha os teus olhos e vamos agradecer a Deus por esta palavra. Senhor Deus e Pai, ainda com o nosso pensamento elevado a Ti, nós rendemos-te graça uma vez mais por estar diante da Tua palavra. Senhor, que não seja eu, mas que seja a Tua boca falando através da minha, Senhor. Que a Tua palavra vá e produza o resultado sobre a vida que estará sendo enviada nessa noite. Senhor, declaro-me completamente dependente de Ti. Fale ao nosso coração por intermédio da Tua palavra. É o que nós lhe pedimos e lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar dando glória a Deus. Texto que nós lemos aqui é um texto muito conhecido. Quem conhece esse texto, levanta a mão. É um texto ao qual o Senhor falou muito ao meu coração. E a gente conhece, e a gente vai dar uma acelerada. A gente aprendeu que Eliseu foi o sucessor de Elias. A gente aprendeu que através desse homem chamado Eliseu, Deus estava fazendo grandes coisas. E agora o texto que nós lemos vai dizer que Eliseu, ele entra em uma cidade. Ele entra na cidade de Sunem. E a gente aprendeu que Eliseu é aquele camarada aonde ele passava, ele era uma influência. Eliseu era aquele camarada que, se a gente soubesse que estivesse na nossa cidade, automaticamente a gente ia convidá-lo para poder pregar aqui.
Eliseu é aquele cara que a sua influência já estava percorrendo as cidades devido ao grande tamanho do poder de Deus que estava sendo usado na vida daquele homem. Eliseu é aquele homem que a gente sabe que se chegasse no culto aqui, automaticamente os olhos de todos estariam fitos nele, pois era um camarada de influência. Eliseu é um cara que, se estivesse na nossa cidade, nós aproveitaríamos a oportunidade de chamá-lo para fazer uma oração, para orar por alguém enfermo, para ministrar uma palavra, porque era um homem de grande influência, assim como nós vemos grandes homens por aí. E a Bíblia vai dizer que agora esse homem entra nessa cidade, e o texto e o versículo de número 8, vai dizer que naquela cidade de Sunem, quem me ouve diz amém. Quem me ouve diz amém. Se tem uma coisa que precisa estar bom no culto é o som, sim ou não? Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, amém? E a Bíblia vai dizer que existia uma mulher presbítero, e a Bíblia vai dizer que essa mulher tinha um poder aquisitivo bom. A Bíblia vai dizer que essa mulher possuía uma condição financeira muito boa, e o texto vai dizer que aquela mulher constrangia Eliseu todas as vezes que ele entrava na cidade. Ela o convidava para poder entrar na sua casa. E eu já quero liberar aqui algumas verdades que o Senhor falou ao meu coração, e a gente percebe que a fama de Eliseu, que não era pouca, chegou aos ouvidos daquela mulher, mas mesmo assim, aquela mulher vai mostrar para nós o seu lado bondoso, o seu lado generoso, porque a gente vai perceber que todas as vezes que aquela mulher se apresentava diante do profeta, ela não pedia uma oração, ela não pedia que Eliseu viesse a fazer uma campanha na casa dela, ela não vai pedir a Eliseu que viesse a orar por alguém da família dela. A Bíblia vai dizer que aquela mulher age de bondade, de generosidade. E eu já quero aqui liberar uma palavra, porque a intenção de Deus é que nós saiamos nesta noite melhores do que adentramos, e aprendemos com a sua palavra que em alguns momentos da nossa vida nós precisamos se achegar diante de pessoas, não simplesmente com a intenção de receber aquilo que ele é capaz de fazer na presença de Deus. Eu só vou me achegar àquele irmão porque ele é usado por Deus e pode ser útil na minha casa. Eu vou me achegar ao pastor porque o pastor é homem de Deus, ele pode orar por alguém da minha família e Deus pode realizar o milagre. Essa não era a Sulamita. Sulamita era uma pessoa que procurava estar com o profeta, não simplesmente por saber que ele era profeta, mas para usar a sua bondade para alcançar a vida do profeta. Por quê? Porque em muitas situações alguém olha para nós e vê somente aquilo que pode ser útil para nós. O que aquele irmão é útil para mim? Ele prega bem. O que aquela irmã é útil para mim? Ela canta bem. Não é com esse olhar que o Senhor quer que nós venhamos a olhar uns para os outros. O Senhor quer que nós venhamos a olhar com um olhar de humanidade, e olhar e saber que além daquilo que Deus é poderoso para fazer por a vida dessa pessoa, ele é ser humano. E a Bíblia vai dizer que todos os dias Eliseu estava diante da casa daquela mulher. E o texto nos faz entender
que Eliseu ficou constrangido. Por quê? Porque aquela mulher preparava o banquete e não oferecia para ele. Ela já preparava, fazendo com que ele aceitasse o banquete que estava sendo oferecido. Porque a gente bem sabe, já diz o ditado, quem oferece não quer dar, sim ou não? Então o texto vai nos fazer entender que Eliseu era constrangido a estar na casa daquela mulher. Ou seja, ela passava o Eliseu passava e ela dizia: "Ô Eliseu, vem comer um bolo aqui que eu fiz." Aí Eliseu dizia: "Não." Aí ela dizia assim: "Não, mas você precisa vir porque eu fiz para você." Aí o texto vai dizer que ela tem uma conversa com o seu marido. E vai dizer assim: ela disse ao seu marido: "Eis que agora eu entendo que este, que sempre passa por nossa casa, é um santo homem de Deus." Vamos apertar um pouco, né, irmão? Porque a gente é crente, a gente segura. Observe que o texto vai dizer e vai nos fazer entender. Eu vou ler de novo para melhor compreensão. E ela disse ao seu marido: "Eis que agora eu entendo que este que sempre passa por nossa casa é um santo homem de Deus." Aí a gente entende que em algumas vezes existem pessoas que estão longe e a gente quer que esteja perto. Quem me ouve diz amém. E às vezes aquela pessoa ela não tem a capacidade de se aproximar de nós. E o porquê que isso acontece? Acontece simplesmente porque existem pessoas que quando a gente olha de longe, a gente tem uma visão, sim ou não? E quando a gente olha de perto, a gente tem uma visão melhor. Então entenda comigo que o texto vai dizer que ela tinha um relacionamento com Eliseu. E o texto vai dizer que esse relacionamento fez com que ela tirasse uma conclusão. E disse para o seu esposo: "Observa que este homem que passa pela nossa casa é um santo homem de Deus." Aí o Senhor é bondoso e nos chama a esta responsabilidade para dizer para nós que nós precisamos, tanto longe quanto perto, estar na condição de santo homem de Deus, porque existem pessoas, não poucas, mas muitas, que enquanto está longe, a gente tem uma conclusão, mas quando está perto, a gente tem uma conclusão que não é nada daquilo que condizia com as suas palavras que ele professava que era. Não é fácil, eu também não queria ouvir isso, mas a gente não pode se ausentar daquilo que Cristo fala conosco por intermédio da sua palavra. Observa que a conclusão que aquela mulher vai ter do profeta só é declarada quando ela tem um relacionamento com o profeta. É por isso que eu costumo dizer que eu não me preocupo com testemunho, porque quem se preocupa com testemunho, na realidade, não o tem para dar. Eu sempre costumo dizer que a gente precisa e deve viver uma vida com naturalidade. Ou seja, será que a conversa que eu tenho lá fora da igreja é a mesma conversa que eu tenho quando estou diante do pastor? Diminui até o glória, né?
A gente não pode fugir dessa realidade. Por quê? Porque o texto nos chama a esta responsabilidade que nós precisamos ser, tanto no que seja dentro da igreja ou fora dela. A gente precisa agir com naturalidade, ou seja, o que eu sou lá, eu sou aqui dentro, o que eu sou longe do pastor, eu sou perto dele, o que eu sou perto da dirigente de oração, eu sou longe dela também. O texto nos chama a esta responsabilidade. E agora, depois de tirada essa conclusão, ela chama o seu marido e diz, trazendo para os nossos dias, o amor, o bem, o que você acha da gente construir um quartinho para esse profeta? Observa que a generosidade dessa mulher é algo extraordinário. Ou seja, eu quero fazer por ele, sem querer nada em troca. Ou seja, o que eu estou fazendo por ele, não é com segundas intenções. Aí o seu marido diz, vamos fazer. E a gente sabe, como foi dito aqui pelo pastor, obra é um transtorno fora de sério. Imagine a poeirada na casa daquela mulher. Imagine o quão difícil era todos os dias aturar pedreiro na casa dela. Suja para lá, a poeirada fora de sério. E aquela mulher constrói para o profeta um quarto. E o texto vai dizer que ela põe nesse quarto alguns utensílios. Uma cama, uma mesa, uma cadeira e um castiçal. Aí a gente começa a entender que Cristo, o desejo de Deus para a nossa vida, é que a gente de fato venha aproveitar esses utensílios que Ele põe diante de nós. A gente sabe que a cama é simplesmente para deitar, descansar. A gente sabe que a cadeira é para se sentar, para se ter comunhão. Aí a gente começa a entender a proposta de Deus para a nossa vida, em colocar esses utensílios aqui, para abrir a nossa mente, porque nós sabemos que lá em cima é o nosso principal lugar de descanso. Aí aquela mulher vai entender que aquele profeta precisava descansar, assim como é Deus. Prepara uma cama, uma cadeira para nós nessa noite e diz para nós, você precisa descansar. Como foi dito aqui pela nossa irmã, o momento não está sendo fácil, mas nós precisamos em Cristo descansar. Aí o texto vai dizer para nós que a bondade daquela mulher, sem querer nada em troca, todos os dias ali naquela casa, participando das refeições, fez com que Eliseu sentisse em seu coração a necessidade de abençoar aquela mulher. Ele chama o seu servo e diz, chama ela lá. A mulher se apresenta, ele diz assim, tem alguma coisa que eu possa fazer por você? Você quer que leve alguma mensagem ao rei? Você quer que converse com o capitão do exército sobre alguma coisa?
Aí ela abre a sua boca e diz: eu não preciso de nada. O que é que a gente entende aqui? Como foi dito aqui, o Senhor tem suprido as nossas necessidades, sim ou não? Todas elas. Até antes da gente nascer, o Senhor já estava suprindo as nossas necessidades. Quando a gente nasce, Deus viu que a nossa necessidade, pastor, era de ter um fôlego de vida, e Ele atendeu a nossa necessidade. Quando a gente nasceu, Deus viu que haveria necessidade da gente ter uma família, ter um lar, ter um nome, e Ele supriu todas as nossas necessidades. E o Senhor me trouxe aqui hoje com uma palavra. A gente serve a um Deus que é poderoso, sempre supriu todas as nossas necessidades. E existe uma grande diferença entre necessidade e vontade. E o Senhor nos traz aqui nessa noite com esta palavra. As necessidades Ele sempre suple na nossa vida. E o Senhor hoje nos traz aqui para abrir a nossa mente e dizer para nós: hoje você precisa expressar as suas vontades. O arroz e o feijão é uma necessidade, sim ou não? Mas o caviar é uma. A gente hoje anda de Paraty, mas a nossa vontade é ter um carro melhor. Hoje a gente mora numa casa, mas a nossa vontade, o nosso desejo é alcançar alguma coisa melhor, sim ou não? Então hoje o Senhor está dizendo para nós: não se preocupe, que há muito tempo eu estou suprindo as suas necessidades, e hoje o desejo do meu coração é que você se expresse com os seus lábios as suas vontades. Provo. O Senhor chega diante do cego e diz: o que queres que eu te faça? Aí o cego vai expressar a sua vontade: Senhor, que eu veja. Glórias a Deus, eu sinto Deus aqui. É o Senhor dizendo para nós: Senhor, o Senhor tem suprido as minhas necessidades. Senhor, eu desejava um trabalho, o Senhor supriu, mas chega aqui, vem aqui, como diz o texto, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai que está em secreto. Senhor, o Senhor supre as minhas necessidades, mas deixa eu te expressar a minha vontade. Senhor, eu queria ou quero ser algo melhor. Senhor, obrigado pelas necessidades que o Senhor tem suprido na minha vida, na minha casa e na minha família. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Senhor, eu quero viver melhor. Porque a gente fica muito preso nessa questão de necessidade e esquecemos de abrir os nossos olhos e contemplar a um Deus que é grande, é poderoso para suprir além das nossas necessidades, suprir também as nossas vontades. Aquela mulher diz: eu não preciso de nada. Porque a sua condição financeira fez com que ela alcançasse tudo aquilo que ela precisava. Mas o Senhor sabia dentro do seu coração que havia um desejo. Parece
que o profeta aprendeu muito bem com a sunamita. Ele chama Geazi e diz: observa lá se essa mulher não precisa de alguma coisa. Aí Geazi vai dizer: eu percebi que ela não tem filho. Aí o profeta vai dizer: então chama ela. Aí o profeta chama aquela mulher. Geazi chama aquela mulher. Os irmãos conhecem bem a história. E o profeta libera uma palavra. E diz para ela: daqui 1 ano, você vai colocar nos seus braços uma criança. E aquela mulher vai liberar uma palavra e vai dizer assim: não mintas a tua serva. E a gente entende, presbítero José de Oliveira, que para aquela mulher ter liberado aquela palavra, por certo, ela já tinha ouvido de alguém, e não aconteceu. E ela vai dizer para o profeta: não mintas a tua serva. Mas quem estava falando aqui era o profeta de Deus. Aí Deus nos traz aqui nessa noite para ouvir esta palavra, para dizer para nós: a gente precisa e deve expressar ao nosso Deus os nossos desejos. E sobre esta palavra a gente acredita que Ele é poderoso para fazer. Eu não quero aqui de maneira alguma agir de forma irresponsável com essa oportunidade que me foi concedida. E eu quero aqui debaixo dessa palavra entender que se Deus disse que vai fazer, Ele é poderoso para fazer. Não importa quantas vezes você ouviu que Deus iria fazer e isso não aconteceu. O que me importa é entender que Ele está te dizendo hoje que Ele é poderoso para fazer e Ele vai fazer ao seu tempo. O tempo determinado pelo profeta aqui, que tipifica o nosso Cristo, foi de 1 ano. Eu não quero ser irresponsável em dizer para você que Deus vai fazer durante 1 ano, mas eu quero ser crente para acreditar que se Deus falou, Ele vai fazer. Porque o que tem por aí são pessoas que às vezes falam que Deus vai fazer, querendo usar Deus. E quando isso não acontece, o ser humano se frustra, se decepciona, começa a desacreditar no Deus que a gente prega. É por isso que lá na Vila Margarida a gente sempre diz: irmão, foge de se correr atrás de profeta, porque não existe profecia melhor do que a palavra de Deus, essa não falha. Quando Deus disse eu vou fazer de verdade. E por certo aquela mulher já tinha ouvido de alguém dizer que ela seria mãe. Por quê? Porque a condição financeira era boa. Aí alguém olha a sua condição e vê a sua necessidade e quer liberar diante da sua vida uma palavra. Aí você acredita, se comove, acreditando que foi Deus e na realidade não foi. Aí a mulher vai dizer assim: não mintas a tua serva. E se passou o tempo, e Deus concedeu vitória àquela mulher.
Mas aconteceu um fato que não se era de esperar. Aquela mulher agora perde o seu filho. E eu quero ler aqui, que eu achei isso muito interessante. Versículo 20. E havendo ele o tomado, trouxe-o para sua mãe. Esteve assentado sobre os seus joelhos até o meio-dia e morreu. Existem muitas coisas na nossa vida que estão sendo sustentadas pelos nossos joelhos. Eu vou repetir, existem muitas coisas na nossa vida que estão sendo sustentadas pelos nossos joelhos. Rebandaque nuravas. Pessoas que ainda estão de pé, porque estão sendo ainda sustentadas pelos nossos joelhos. Famílias que ainda estão de pé, porque estão sendo sustentadas pelos nossos joelhos. Pessoas que ainda não desceram à sepultura, porque ainda estão sendo sustentadas pelos nossos joelhos. Mas aconteceu que o menino morreu. E a gente acredita que quando os nossos joelhos não conseguem mais sustentar, mediante a esta palavra, a única coisa que nos resta é levar o nosso problema para Deus. E o texto vai nos fazer entender isso, porque aquela mulher, quando perde o seu filho, quando os seus joelhos já não conseguem mais sustentar o menino, ela pega o menino e leva para o quarto do profeta. E ela vai, crente. A gente fica desesperado quando um filho fica doente. Imagine se morrer. Deus que nos guarde. Ela pega o menino morto e leva para o quarto do profeta. Seu marido chega, difícil, mas ela age naturalmente, como se nada estivesse acontecendo. Era crente, de verdade, porque ela entendia que sobre uma palavra Deus poderia ressuscitar o menino. O que acontece, os irmãos conhecem a história, o seu marido chega, ela fala, prepara a carruagem aí que eu vou ao encontro do profeta. Aí ele diz, mas hoje não é dia, mas eu vou assim mesmo. Assim, às vezes, quando a gente fala assim, a gente vai no culto, a gente vai, mas hoje não é nem dia de culto na Margarida, não, hoje eu vou em outro lugar. Assim como você, de repente ouviu essa palavra. Você vai no culto hoje, hoje eu vou. Mas você já foi sábado, você já foi domingo, você já foi terça. Fique em casa hoje, você não, hoje eu vou também. Porque Deus sabia que você precisava e precisa ouvir uma palavra. E ela vai ao encontro do profeta e Eliseu vai liberar uma palavra quando vê a mulher de longe.
vai falar: Geazi, vai ao encontro dela, pergunta a ela se está tudo bem com ela, se está tudo bem com o filho dela, se está tudo bem com o marido dela. Aí a gente começa a entender que existem coisas na nossa vida que o ser humano não terá capacidade alguma de solucionar os nossos problemas. E a gente, como crente, precisa entender que não existe ninguém melhor do que Deus para se mostrar a nós e mostrar o seu poder sobre a nossa vida. Aquela mulher chega diante do profeta e se prostra diante dele. Aí Geazi vai tentar pegar a mulher e Eliseu diz: não, deixa ela. Aí Eliseu agora segue a mulher. E a Bíblia vai dizer que o desespero, a gente vai entender isso, que quando se tem um problema e não se pode ver a solução dele, a gente fica meio que desesperado. Aí o texto vai dizer que Eliseu fecha a porta e não deixa nem que Geazi entrasse, nem que a mulher entrasse. Imagine o desespero de uma mulher com um problema, querendo ver o problema ser resolvido e não consegue acompanhar de perto. A gente que é pai, a gente que é mãe, sabe muito bem disso, que a gente quer estar perto, para ver o problema ser solucionado. Lá no Rio, nos UPA, nos hospitais, sempre fica um carro de polícia lá. E o meu filho estava com uma crise convulsiva. Pense num desespero. Eu entrei com o meu filho naquele hospital e saí chutando tudo que é porta. Eu vi um cara lá de roupa branca, eu falei: você salva o meu filho, pelo amor de Deus. Aí ele começou a gritar: vamos para a sala vermelha, e eu fui atrás dele. Aí os policiais vieram atrás de mim e eu falei: não, põe a mão em mim, eu quero ficar aqui com o meu filho. Aí falou: mas você não pode ficar aqui. Eu falei: você também não vai me tirar daqui. Isso é o desespero, porque a gente quer ver alguma coisa sendo solucionada. Aí o médico disse: ó pai, eu entendo que você está desesperado, mas eu quero que o Senhor me prometa que você vai ficar quietinho, que a gente vai tratar do seu filho. E eu fiquei ali quietinho, os policiais na porta, pastor, e eu ali desesperado, mas quietinho. Imagine o que se passava na mente daquela mulher. Eu quero saber o que o profeta está fazendo lá dentro. Eu quero saber, eu não ouço nada, eu não vejo nenhuma ação, eu preciso entender o que é que está acontecendo. E é assim a nossa vida. Quando a gente acha que ainda pode fazer alguma coisa pelos nossos problemas, e quando isso não acontece, a gente lança o nosso problema na mão do Senhor, mas às vezes Ele se cala, e a gente não sabe nem o que é pior, se é Ele nos corrigindo, ou se é quando a gente ora e Ele não responde. Ele fica em silêncio quando a gente quer ouvir uma palavra. E aquela mulher lança a sua ansiedade nas mãos do profeta. Imagine o desespero daquela mulher. Mas alguma coisa estava acontecendo no andar de cima. Ela não sabia, mas alguma coisa estava acontecendo no andar de cima. E o Senhor nos traz essa palavra para dizer para nós: não se preocupe, não se desespere. Alguma coisa está acontecendo no andar de cima. Não fique desesperado, apenas confie que alguma coisa Ele está fazendo no andar de cima.
Mas ele entende que a gente é ser humano, se desespera, grita, chora, espernia, mostra algumas vezes falta de fé. Ele entende. E nós entramos aqui debaixo desta palavra, para acreditar que tudo o que aos nossos olhos parecem ser impossíveis, para Ele é possível. Tudo que aos nossos olhos parece ser difícil, para o nosso Cristo é possível. E a Bíblia vai dizer que Eliseu agora, usado por Deus, faz com que aquele menino viesse a ter vida novamente. Ele abre a porta, chama a mãe do menino, apresenta ela e disse: toma aqui o seu filho de volta. Nós servimos a um Deus que é poderoso, ainda que esteja longe do nosso alcance, ainda que a gente tenta pegar, mas não consegue porque está longe. Nós servimos a um Deus que é poderoso para pegar de longe e trazer para perto. Nós servimos a um Deus que é assim, a gente pode dormir hoje, e aquilo que a gente achava que era impossível acontecer, pode acontecer amanhã. Nós estamos debaixo de uma palavra profética e precisamos acreditar nela, porque o Senhor conhece como ninguém o nosso coração, conhece o anseio da nossa alma, Ele conhece aquilo que a gente pede quando ninguém está vendo, mas a gente sabe que existe um Deus no céu que está ouvindo. Ele é poderoso para fazer com que aquilo que a gente acha que está longe, trazer para perto. E no nome de Jesus, o desejo do meu coração é que venhamos a sair mais crente. Eu fiquei muito crente quando ouvi essa palavra. Senhor, o Senhor tem cuidado de mim todos os dias, tem suprido as minhas necessidades. Senhor, mas muito obrigado, porque o Senhor hoje está me fazendo mais ousado. Além das minhas necessidades, Senhor, eu preciso entender que és poderoso para me dizer: Senhor, eu tenho isso, mas eu quero aquilo. Senhor, eu estou com isso, mas eu quero ter aquilo. Não com ambição, porque a gente aprende que tudo aquilo que Cristo proporciona à nossa vida é com uma finalidade. E que finalidade é essa? Finalidade de que o seu nome seja exaltado na nossa vida. É por isso que a Bíblia diz que a gente não sabe orar como convém, porque às vezes a gente pede e não recebe, aí a Bíblia vai dizer porque a gente pediu mal. Então a gente entende e aprende a pedir que tudo aquilo que eu preciso pedir é com uma finalidade, porque a Bíblia vai nos fazer entender isso, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Então aprenda a pedir nessa noite. Tudo que você for pedir, nunca peça de forma egoísta, sempre peça para que o nome do Senhor possa ser exaltado. E a Bíblia vai nos ensinar isso, João 11. Jesus chega diante do túmulo e ora ao Pai, e diz: Pai, eu te dou graça porque me ouve. E ele vai dizer:
Senhor, faça para que esses homens acreditem e confiem em Ti. Tudo na nossa vida é para que o nome do Senhor seja exaltado e engrandecido. Então, quando a gente pedir, peça simplesmente com essa finalidade, porque existe alguém que pede e diz: Senhor, faça, para que as pessoas vejam que eu sou crente. Senhor, faça, para que as pessoas vejam que realmente eu te sirvo. Aí Deus não faz, a gente não entende, é porque estamos pedindo mal. A nossa oração precisa ser: Senhor, faça, para que eles entendam que o Senhor é Deus sobre a nossa vida, para que o seu nome seja engrandecido. Às vezes a gente prega até sem palavra, simplesmente vivendo. Alguém olha e diz: olha quem era e olha quem Deus fez agora. Então, nessa noite, debaixo dessa palavra, eu quero acreditar que Deus é poderoso para trazer vida àquilo que a gente acha que não tem mais esperança. Debaixo dessa palavra, a gente acredita que Deus é poderoso para trazer de volta o que se havia perdido. A gente entende debaixo dessa palavra que Deus é poderoso para trazer de volta aquilo que o gafanhoto levou embora. E a gente sabe que a maioria das coisas, a base para a nossa vida, é que a gente seja simplesmente feliz, alegre. E nessa noite eu posso pôr os irmãos de pé, pastor? Vamos ficar em pé. Eu quero